No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Aniceto, de maneira particular, dirigiu-se a Vicente e explicou que teríamos hoje a presença de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez, e depois de alguns minutos, Telésforo penetrava no recinto sobre harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. E após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal, que o levara até ali. Agora conversaremos sobre a necessidade da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano da carne. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, e se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraído das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona esse movimento. Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente nesse particular grandes números de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos mansinam a uma influência por quererem um homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade e sem realização metódica. No campo do nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis, o protestantismo é digno do nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada, todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura, e muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados, e como dizíamos, a humanidade terrestre aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeiam em todos os sentidos, mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos.
e os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres dos sentimentos, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior e a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui a moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. A rigor, também nos compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito, que outros irmãos nossos perseveram tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, vem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando os nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do serviço e de renunciação com o Senhor. Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalho define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolharam com um inexprimível espanto.